Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à aula de figuras de linguagem, hoje vamos falar sobre as figuras de construção ou sintaxe. Nós já sabemos que, dependendo da sua função, as figuras de linguagem são classificadas em figuras de semântica, pensamento, sintaxe ou construção, som e harmonia. Nós já estudamos duas delas. Nós já estudamos as figuras de palavra ou semântica no dia 17 de agosto. No dia 21 de agosto, nós assistimos uma aula que falava sobre as figuras de pensamento e hoje é dia de conhecermos as figuras de sintaxe ou construção. As figuras de construção ou sintaxe caracterizam-se por apresentar determinadas mudanças na estrutura. Então, sua característica é porque ela vai mudar a estrutura gramatical comum das orações. São figuras de sintaxe que nós vamos estudar hoje: a anástrofe, o hipérbato, a elipse, o zeugma, o pleonasmo, o polissíndeto e assíndeto, o anacoluto, anáfora, a aliteração e a silepse. Então, vamos que a aula hoje vai ser longa e bem produtiva. As três figuras que estudaremos neste grupo, a elipse, o pleonasmo, o polissíndeto, resultam da forma de organização das palavras no enunciado. As outras quatro, a onomatopeia, a aliteração, a assonância e a anáfora, caracterizam-se pelo espaço sonoro e três delas, a aliteração, a assonância e a anáfora, constituem recursos importantes para realçar o ritmo e a musicalidade do texto. Por isso, são mais comuns na linguagem poética. Então, vamos começar nossa aula. Agora nós vamos falar de cada uma daquelas figuras de sintaxe que eu apresentei para vocês. E nós vamos começar pela elipse. Elipse é o que está subentendido, é o que está oculto. Então, a elipse é o que está oculto. Em que sentido? A elipse é a omissão de um ou mais termos os quais não foram expressos anteriormente. Então, ele não está escrito em lugar nenhum no discurso. Entretanto, são facilmente identificáveis pelo interlocutor, pelo receptor, através da leitura. Olhem vocês o exemplo que eu trouxe aqui para ficar mais claro. Sobre a mesa, apenas uma garrafa. Então, olha aqui, sobre a mesa, apenas uma garrafa. Notem vocês que houve aqui a omissão do verbo haver. Como essa frase seria sem a elipse, professora? Ó, essa frase seria assim, ó, sobre a mesa, né? Olha que bonitinho escrevendo, sobre a mesa, apenas uma garrafa. Então, notem vocês que isso é elipse. Então, o que é elipse? É a supressão, é a omissão de um termo ou mais termos, os quais não foram escritos anteriormente. Então, notem vocês que o verbo haver não está escrito anteriormente na frase, sobre a mesa. Não estava escrito assim, ó, há sobre a mesa apenas uma garrafa. Então, ele não foi escrito anteriormente. Isso é muito importante, viu? Mas que com a leitura ele é facilmente perceptível. Então, olhem vocês o outro exemplo. Aqui, o segundo exemplo. A menina apoiou-se na bancada, olhos e ouvidos atentos. Elipse. A menina apoiou-se na bancada ela apoiou-se com olhos e ouvidos atentos. Notem vocês que houve a supressão da preposição, mas foi facilmente identificável dentro da oração. Então, elipse, omissão de um ou mais termos que não foi escrito anteriormente. Correto? Trouxe uma curiosidade porque ela faz parte do dia a dia nosso. Nós constantemente praticamos a elipse e nem percebemos. Então, olha, em diálogos também é usual a elipse. Na bilheteria de um teatro,
Apenas perguntamos quanto custa. E o texto, o contexto, né, a situação em que foi feita a pergunta leva-nos ao termo omitido, a entrada. É a mesma coisa, e aí ele vira até uma ironia. Há uma fila imensa no açougue. Né? Pressupõe-se que essa fila toda está esperando para comprar o quê? Carne. Então, é o próprio contexto que vai dizer. Então, se o balconista perguntar assim, sabe aquela tolerância zero? É nesse sentido, esse é a elipse que gera a tolerância zero. Se o moço que está atendendo fala assim, todo mundo que está na fila quer carne, e alguém levantar e falar, não, eu quero xerox, eu quero a cópia de um livro. Cara, se ele está num açougue, se ele está numa fila, obviamente ele quer comprar carne, ele não vai querer comprar outro tipo de produto, se ele está lá. Então, é nesse sentido, nós usamos constantemente a elipse, é um termo subentendido que o próprio contexto vai dizer o que ela é, tá bom? Tranquilo? Então, vamos nessa. E para finalizar e fixar de vez a elipse, eu trouxe para vocês uma tirinha. Primeiro, ele começou a beliscar entre as refeições, depois a comer sanduíches entre as refeições. Agora ele come refeições entre as refeições. Aqui nós temos uma elipse, onde, no segundo quadrinho, notem que ela fala assim, depois a comer. Então, depois o quê? Depois ele começou a comer sanduíches entre as refeições. Então, neste caso aqui, no segundo quadrinho, houve a supressão de um termo, houve a omissão de um termo. Qual o termo, professora? Ele começou. Então, ela tirou aqui, na conversa dela, na fala, o pronome e o verbo. E mesmo assim, você consegue entender o que está sendo dito. Agora chegou a vez do zeugma. O zeugma é parecido demais com a elipse. O que vai diferenciar o zeugma da elipse? Lembra que eu falei para vocês? Isso é muito importante. O que era muito importante? A elipse é a omissão de um termo que não foi escrito anteriormente. Já o zeugma é a omissão de um ou mais termos que já foi escrito. Então, para evitar a repetição de um termo que já foi escrito, aí usa a omissão dele. Mas assim como elipse, ele é facilmente subentendido. Então, vamos ficar claro. Elipse é a omissão de um termo ou mais que não foi escrito, mas pelo contexto você consegue identificar. Já o zeugma é quase a mesma coisa, ele é um tipo de elipse, só que ocorre quando há omissão de um termo na sentença, porque tal termo já foi utilizado, tá vendo a diferença? No caso da zeugma, ele já foi utilizado. Olha o exemplo. Ele vai bastante à praia, mas também às montanhas. Então, cadê a zeugma aí? Ele vai bastante à praia, mas também vai, né? Mas também vai bastante às montanhas. Mas também aqui, ó, esse termo aqui, ele foi suprimido, viu? Então, aqui é a zeugma. O que é a zeugma? É a supressão de um termo, é a omissão de um termo para evitar a repetição. Então, para evitar a repetição, ele é subentendido, ele é omitido. Então, ele vai bastante à praia, mas também vai bastante às montanhas. Viu que ele ficaria muito repetitivo? Fiz a introdução, ele a conclusão, olha. Fiz a introdução, né? Ele, a conclusão. O que? Ele fez. Notem vocês que para evitar a repetição, aqui foi omitido um termo anterior. Então, elipse e zeugma são muito parecidos, cuidado com isso. Qual que é a grande diferença entre eles? A elipse não foi escrita anteriormente, ela está oculta, né? Ela, pelo contexto é que você vai perceber. O caso de eu falar assim, ó, fomos à praia. Quem? Nós. Ele não foi dito anteriormente, ele foi omitido. Já o zeugma, ele foi
omitido porque ele já foi escrito, ó, nós fomos à praia ontem, hoje também. Aí notem que para evitar que nós fomos hoje também, houve a supressão. Então, neste caso, do zeugma, ele vai suprimir uma palavra que já foi dita, um termo que já foi dito anteriormente. Trouxe uma tirinha com um exemplo de zeugma para vocês. Você é um colírio para os meus olhos. Um descongestionante nasal para meu nariz. Um antiácido para meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar. Neste caso, nós temos a ocorrência do zeugma no segundo quadrinho. Olha, você é um colírio, aqui ele vai falar que você é um colírio para os meus olhos. E no segundo quadrinho, você é um descongestionante nasal para o meu nariz. E no terceiro quadrinho, você é um antiácido para meu estômago. Notem que nos três casos, ele repetiria a expressão você é. Só que ele suprimiu para evitar a repetição, para não ficar tão cansativo. Então, ficou, você é um colírio para os meus olhos, um descongestionante nasal para meu nariz, um antiácido para o meu estômago. Se eu não tivesse usado zeugma, eu repetiria essas palavras, ó. Você é um colírio para os meus olhos, você é um descongestionante nasal para o meu nariz e você é um antiácido para o meu estômago. Então, o zeugma suprime um termo que já foi dito anteriormente. Então, para evitar a repetição, ele vai suprimir esse termo, ele vai omitir esse termo. Inversão ou hipérbato? Hipérbato ou inversão? Aqui o próprio nome já sugere para vocês do que se trata. Então, o hipérbato é caracterizado pela inversão da ordem direta dos termos da oração. Então, o que seria a ordem direta? A ordem direta dos termos da oração seria sujeito. Então, dentro de uma oração eu tenho sujeito, mais, logo depois do sujeito, eu tenho o predicado e depois eu vou ter o complemento. Então, isso é a ordem direta. Então, ordem natural e direta é sujeito, predicado e complemento. Aqui, eu trouxe dois exemplos para vocês tentarem entender isso. Dança à noite o casal de apaixonados no clube. Então, essa frase, essa oração, ela está inversa. Aconteceu com ela um hipérbato. Como seria essa ordem natural? Vamos separar os termos. O casal de apaixonados dança à noite no clube. Qual seria a ordem aqui, professora? Então, ó, o casal de apaixonados, sujeito. Então, ele viria para a primeira posição, ele seria o primeiro lugar. O casal de apaixonados dança no clube. Dança, ó, dança onde? No clube. Esse seria o meu predicado, né? Então, o casal de apaixonados dança no clube. No clube quando? À noite. Olha que bagunça. Então, à noite vem para cá. Então, eu teria sujeito, complemento, que é o predicado, e no clube, o complemento, né? Vamos pegar uma outra oração que está mais simplesinha. Aves, desistir de ter. Notem vocês que aqui não tem o sujeito, certo? Olha, eu, então o sujeito é oculto. Qual seria a ordem direta? Desistir de ter aves. Essa seria a ordem direta. É eu pegar o que está no início e levar para o final. Então, a ordem direta seria desistir de ter aves. A tirinha, ela traz um fragmento do hino nacional, onde o hipérbato ele vai ficar bem claro nessa inversão. Qual é a inversão aqui? A inversão da ordem natural. Então, eu tenho sujeito, predicado e complemento. Nesse fragmento, vocês vão ver que está tudo
é bagunçado. Então, o fragmento é: ouviram do Ipiranga as margens plastas de um povo heróico, um brado retumbante. Como seria ela na ordem direta, professora? Ela na ordem direta seria: as margens plácidas, olha, as margens plácidas é a primeira. As margens plácidas, plácidas de quem? Do Ipiranga, ó, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Ouviram. O que que eles ouviram? Daqui vem para cá. Um brado retumbante de quem? De um povo heróico. Então, notem vocês que o hipérbato é essa inversão. Então, o hino nacional, ele é todo bem trabalhado, foi feito de propósito, essa inversão, para que ele tivesse mais sonoridade. Então, ficou muito, mas muito bem elaborado o hino nacional. Silepse. A silepse é um pouquinho extensa e uma das mais complexas dessa fase das figuras de sintaxe é justamente a silepse. A silepse é uma palavra de origem grega, variante do latim silepse, que significa ação de compreender. Na silepse, uma palavra ela discorda da outra, ou seja, não se subordina sintaticamente. E é a ela deixando-se combinar e concordar com uma ideia associada a essa palavra. Muitas vezes a silepse é interpretada como vício de linguagem ou como analfabetismo, ignorância, desconhecimento do termo, né? É por isso que dizemos que a silepse ela contraria a concordância formal e lógica, pois ela se preocupa em realizar uma concordância ideológica, sofrendo contaminação da significação das palavras e das expressões. Então, nesse caso, a silepse é uma palavra, ela vai discordar da outra. Ela vai ter um som estranho aos seus ouvidos. Ela não se subordina sintaticamente a ela, e por isso ela deixa de combinar e concordar com uma ideia associada à palavra. Vocês vão olhar agora e falar assim, isso não pode estar certo, mas está certo sim. Então, vamos entender a silepse dividindo cada uma delas para tentar entender o que significa isso. Então, vamos só entender que ela não concorda uma com a outra. Há uma divergência subordinativa aqui. A silepse, ela pode ocorrer de 3 maneiras diferentes. Então, eu tenho silepse de gênero, silepse de número e silepse de pessoa. E é isso que nós vamos ver agora, uma por uma. Começamos com silepse de gênero. Quando nós falamos em silepse de gênero, nós vamos estar falando aqui do masculino e feminino. Então, silepse de gênero, o gênero masculino e feminino. Então, olha, acontece a silepse porque, em muitos casos, o gênero do substantivo é uma questão gramatical e não natural. E, nesse caso, há uma questão de sexo, não é uma questão de gênero específico. Vamos só recordar que em substantivo não há sexo, há gênero. Ou ele é masculino ou ele é feminino. Não há possibilidade de gênero. Então, a silepse é a discordância, tá? A discordância gramatical entre gênero masculino e feminino. Olha o exemplo. Rio de Janeiro, masculino, é animada. Está subentendido aqui a concordância, concordam comigo? Então, quem é animada? A cidade do Rio de Janeiro. A Dutra é perigosa. Notem vocês que o adjetivo e o substantivo estão em desacordo aqui. Por quê? Há uma discordância aqui, porque Dutra é masculino. Mas por que está perigosa? Porque aqui a concordância não é feita com esse substantivo, a concordância é feita com avenida. Então, a avenida Dutra é perigosa. Isso é a silepse de gênero. Silepse de gênero é quando há discordância entre os gêneros gramaticais, feminino e masculino. Agora nós temos uma silepse de número. O que é número para a gramática? Para a gramática, eu tenho singular e eu tenho plural. Singular por se tratar de uma única coisa,
plural de várias coisas. E o que seria a silepse de número? Neste caso aqui, é quando ocorre a concordância entre a ideia pré-estabelecida. Então, por exemplo, eu tenho um sujeito e esse sujeito tem uma ideia de coletivo e aí ele faz a concordância no plural. Então, o sujeito é singular, mas ele traz uma ideia de coletivo e sua concordância é plural. Fica estranho, mas ainda é aceitável. Olha o exemplo para vocês entenderem isso melhor. O público chegou, ó, sujeito aqui é singular, mas notem que quando nós falamos em público, eu não penso em uma única pessoa, eu penso num quantitativo grande de pessoas. Então, é um coletivo, a multidão chegou cedo, né? Então, o público e a multidão, elas estão ali de igual para igual, é um coletivo. Então, o público chegou cedo para assistir ao show. E devido à demora na abertura dos portões, começaram. Quem começaram? O público começaram. Então, notem vocês que aqui não há uma concordância gramatical, há uma concordância ideológica. Então, eu tenho um sujeito no plural? Não, eu tenho um sujeito no singular, mas que está com uma ideia de plural. Então, ó, o público chegou cedo e começaram a forçar a entrada, o que gerou confusão. Então, isso é uma silepse de número. Há uma concordância com a ideia e não gramatical. Então, se fosse para ser gramatical, aqui teria que ser assim, ó. O público chegou cedo para assistir ao show e, devido à demora na abertura dos portões, começou a forçar a entrada. Notem que agora ficou mais estranho ainda. Por quê? Porque público tem uma ideia de coletivo, e quando eu penso nesse coletivo, eu já vejo a quantidade de pessoas. Então, silepse de número, uma concordância é ideia e não concordância gramatical. Silepse de pessoa. Como que acontece a silepse de pessoa? A silepse de pessoa, a concordância acontece entre, a concordância não, né? A discordância acontece entre as pessoas e o verbo. Muitas vezes, o sujeito começa a falar no singular e aí ele se introduz na fala. E aí, aparentemente, você vai perceber que há uma discordância entre o sujeito e a pessoa, mas é porque o sujeito que estava em primeira pessoa do singular passou agora a usar a primeira pessoa do plural. Ele se incluiu no assunto. Antes ele estava fora e, de repente, ele se incluiu nesse assunto. Então, por isso, a silepse de pessoa, ela fica um tanto quanto confusa na cabeça. Muitas pessoas fazem uma concordância, mas aí essa concordância, ela vai estar errada, porque aí a concordância é aquela concordância de número que nós acabamos de falar. O sujeito tem número de plural, mas vamos lá para nós entendermos o que vem a ser isso. Silepse de pessoa. Então, silepse de pessoa ocorre quando há discordância entre o sujeito expresso e a pessoa verbal. Mas quem é essa pessoa, professora? A pessoa são as pessoas do discurso. É eu, tu, ele, nós, vós e eles. E aí, por associação, elas e ele, e elas, ela e elas, né? Então, essas são as pessoas do discurso. Então, quando essas pessoas e o sujeito estão em discordância, nós temos uma silepse de pessoa. Vamos entender isso com um exemplo. O brasileiro, então alguém começa a falar, o brasileiro, somos patriotas. Notem vocês que, de repente, ele estava falando do brasileiro, ele, né, a segunda pessoa, e de repente ele passou para a primeira pessoa. Então, ele, a terceira pessoa, né, no caso o brasileiro é ele, a terceira pessoa, e nem a segunda, igual eu falei, a terceira. E aí, de repente, ele passa para a primeira pessoa. Então, notem que a flexão verbal somos faz concordância com o pronome nós. Nós somos patriota. Então, ele começa a fala falando a terceira pessoa e aí ele joga essa concordância elíptica, né? Essa concordância com o pronome nós que está subentendido na oração. Então, a flexão aí está concordando com o pronome nós. Olha a diferença. Aqui embaixo eu tenho um sujeito que é a gente.
A gente, na fala comum, substitui o pronome nós. Ou não há aqui uma silepse de pessoa. Aqui há um erro gramatical, sim. A gente fomos ao shopping. Então, quando eu falo assim, a gente fomos ao shopping, isso aqui está em construção errada. Essa construção aqui é inadmissível para a língua escrita. Por quê? Porque a gente aqui é quem? É nós. Aqui é aquela mesma que eu falei da multidão, lembra? Ele já dá uma ideia de plural. Então, quando eu faço essa construção, a gente fomos ao shopping, a gente fizemos uma festa enorme, essa construção é inadmissível para a língua escrita. Mas o primeiro exemplo, ele está correto. Ó. O brasileiro, somos patriota. Por quê? Porque aí ele subentendeu o pronome nós, que não é o caso do segundo exemplo, onde há um erro gramatical gravíssimo. Acredito que com a leitura da tirinha vai ficar mais claro para vocês a silepse de pessoa, que é quando o falante se inclui no exemplo. Então, a Mafalda aqui, trocando uma ideia com seu amiguinho, e aí ele começa a falar. Fiquei sabendo que mais da metade da população mundial somos crianças. E qual é a vantagem? Agora nenhuma, mas daqui a 30 anos, nós é que vamos fazer coisas e ocupar cargo. Nós, as crianças, vamos ter o mundo nas mãos. Cara, daqui a 30 anos, não vamos mais ser crianças. Notem vocês aqui que no primeiro quadrinho, a expressão aqui, ó, mais da metade da população mundial somos crianças, que ele se incluiu na fala, olha, somos crianças, nós somos crianças, olha, mais da metade da população mundial, nós somos crianças. Ele se incluiu na fala. No segundo quadrinho, nós, as crianças, vamos ter o mundo nas mãos. Então, aqui tá claro isso, ó, nós quem? As crianças. Aí vamos ter o mundo nas mãos. Eu acredito que agora ficou um pouquinho mais claro para vocês a silepse de pessoa. Assíndeto e polissíndeto. Vou falar dos dois de uma vez só, porque eles são muito semelhantes. Então, eles geram muita dúvida por eles serem muito semelhantes. Então, vamos pelo significado do nome. Assíndeto é ausência, né? Assíndeto é ausência. E poli é o exagero. Então, um é ausência de quem? De síndeto. E o outro é o exagero de síndeto. Então, o que seriam os síndetos e essa ausência e não ausência? É a repetição de conjunções. A repetição de conjunções é polissíndeto. Poli vem de muitos. Poli, vários, né? E assíndeto é ausência, é a negação, não síndeto. Então, não tem repetições, não tem conjunções. Então, assíndeto é que vão ser separadas por vírgula, porque não vai existir as repetições de conjunções, e o polissíndeto vão ter vários síndetos, ou seja, vão ter muitas repetições de conjunções. Então, olha, chamamos de polissíndeto o uso excessivo e repetitivo de conjunções entre as palavras e orações. Então, poli é o uso excessivo, exagerado de repetições de conjunções. Olha o exemplo. E a bola pega velocidade e faz curva e ganha efeito e pinga no chão e engana o goleiro e é festa. Gol! Então, nesse caso, eu tenho um exagero de síndeto, que é polissíndeto. Já o assíndeto é a ausência dos síndetos, né? Então, olha, é a figura de linguagem oposta ao polissíndeto, ou seja, é a omissão das conjunções. Aqui, há a separação das orações através de vírgula. Já no polissíndeto, ele tem tanto a vírgula quanto a conjunção. Olha o segundo exemplo do polissíndeto para vocês entenderem.
ele não estuda, nem trabalha, nem pratica esportes, nem se interessa por música, nem namora, só quer jogar games online. E olha o polissíndeto, né? Agora vem o assíndeto, que é a ausência do síndeto. A bola pega velocidade, faz curva, ganha efeito, pinga no chão, engana o goleiro. Festa, gol! Notem que aqui ele fica muito carregado, fica muito repetitivo. Então, há uma repetição muito grande dentre as conjunções, né? Aqui nós temos o né, nem. E aqui nós temos o e. A mesma oração aqui está aqui. Então, essa oração aqui está carregada de repetições, isso é carregada de síndetos, né? E essa aqui está clara, limpa, livre. Ela está assíndeto, né? Ela está com ausência de síndetos. Então, assíndeto e polissíndeto é isso. Assíndeto é quando não tem repetições de conjunções e polissíndeto quando tem muitas repetições de conjunções. Anáfora. Anáfora é a repetição de termos no começo das frases. Então, quando nós repetimos muito no começo das frases os termos, essa repetição se chama-se anáfora. Ela é muito usada pelos construtores na construção de versos, muito usada na poesia. Então, quando ele vai construir versos, ele usa muito essa repetição para que dê mais ênfase à sua ideia, ao que ele está falando, né? A repetição do termo vai caracterizar, então, a anáfora. Então, é um termo inteiro no início da frase. Então, no início da frase, ele vai estar... Cecília Meirelles tem um poema lindo que fala assim: o vento varria as folhas, varria a sombra, varria a angústia, varria, varria, varria. Então, o vento varria, 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 isso é anáfora, o vento, o vento, o vento, o vento. Então, repetição de palavras, repetição de frases, repetição de conectivos no início da frase, anáfora. Olha o exemplo. Se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse. Aí a repetição do se eu, do emissor do discurso, ela propõe aí uma enfatização no que ele está sentindo. Se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse. Então, anáfora é uma repetição de termos no começo da frase para dar mais expressividade à ideia, ao verso que está sendo dito. Aqui o paciente chega para se consultar, além da anáfora, há também uma ironia, uma crítica muito bem feita para o nosso sistema médico atual, né? Nosso sistema de saúde atual. Doutor, eu estou com falta de ar. Então, o médico vai pegar a falta dele para produzir a anáfora. Então, notem agora a presença da anáfora na fala do médico. Só pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Então, anáfora é a repetição de uma palavra, de um termo, no início da frase, para ressaltar, para dar maior expressividade a uma ideia que está sendo dita. O anacoluto. Anacoluto, ele acontece quando a pessoa está falando e aí, de repente, ela quebra essa sequência lógica e sai dessa sequência para uma outra coisa, no mesmo sentido, mas ela não dá continuidade à frase. Então, o anacoluto, ela vai alterar uma sequência lógica da estrutura da frase. Então, conforme a pessoa vai falando, e de repente, ela para e começa um novo discurso dentro do próprio discurso. Olha o exemplo. Esses políticos de hoje não se pode confiar. Essa não é uma sequência lógica. Qual seria uma sequência lógica? Ele poderia estar falando assim, ó, esses políticos de hoje não são confiáveis, mas não, ele parou e ele mudou a estrutura da frase para começar de novo. É para chamar a atenção, para ver se há uma interligação entre as ideias. Então, ele poderia ter feito duas frases lógicas. Não se pode confiar nesses políticos de hoje, ou esses políticos de hoje não são confiáveis, mas ele preferiu
fazer essa quebra dessa estrutura, começar uma estrutura nova para chamar a atenção no discurso. Anacoluto. O pleonasmo, nós vamos dividir ele em duas categorias. O pleonasmo literário, que é aquele aceito pela linguagem, que é aquele muito utilizado, e ele vai ser utilizado para trabalhar com a repetição enfática de um termo. Nesse caso, o que ele quer? Ele quer chamar a atenção do discurso intencionalmente, ele quer reforçar a ideia do que ele está falando. Isso é aceito. A noite escura da Amazônia. A noite é escura, então ele vai usar, no caso aqui, note que a noite já pressupõe escuridão, então ele vai usar a noite escura para dar ênfase que a noite da Amazônia é muito escura. Então, nesse caso aqui, ele quer enfatizar o fato anterior. Já o pleonasmo vicioso, que é esse que nós falamos no nosso dia a dia, por desconhecimento das normas gramaticais, nós usamos. Ela é vício, então não pode ser usada, principalmente quando vamos escrever. É o caso da pessoa falar assim, eu vou ter uma menina mulher. Menina é mulher. Ou, houve um acidente e ele morreu de hemorragia de sangue. Não existe outro tipo de hemorragia que não seja de sangue. Ou ver com os meus próprios olhos e assim sucessivamente. Então, esse tipo de pleonasmo é chamado de pleonasmo vicioso e ele não é aceito. Já o pleonasmo literário, esse sim é aceito, é correto, e ele é usado para dar ênfase a um termo anterior. Então, ele vai intensificar o que eu já queria dizer anteriormente. A tirinha traz um pleonasmo vicioso. Então, o que acontece aqui? No primeiro quadrinho, a dona dá uma ordem para o cachorro. Saia para fora, Rex. Ela te enxotou com pleonasmo? Impossível. Ela não seria capaz. Então, o que era? Entendi. Levar a saia para fora. Então, ele usou aqui o substantivo saia, peça de vestimento, no lugar do verbo, né, sair. E por que que ele faz essa associação? Ele faz associação do vestimento saia com o saia de sair, porque o verbo já traz consigo essa ideia de que é para sair. Então, o verbo para fora, saia, já é para fora. Ninguém sai para dentro. Então, saia, o próprio verbo já tem para fora. Então, é a mesma coisa que entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo, sair para fora, porque quem sai, sai para fora. Quem entra, entra para dentro. Quem sobe é para cima, quem desce é para baixo. Então, esse tipo de pleonasmo, que é muito comum no nosso dia a dia, na nossa linguagem, é um pleonasmo vicioso e ele não é aceito na língua portuguesa, principalmente quando você estiver produzindo seus textos. Na sua produção textual, não é admissível esse tipo de linguagem. E assim chegamos ao fim da nossa aula. Foi um prazer imenso passar esse períodozinho aqui com vocês. Espero que vocês tenham realmente entendido um pouco das figuras de sintaxe ou construção. São figuras muito importantes, muitas delas usadas demais da conta na literatura, algumas nem tanto, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Aproveitem agora, façam os exercícios que estão no Google Form. Se tiver dúvida, pesquise na internet. Lembrando que a internet não é para te dar uma cola, a internet é para te dar um suporte. Lá no Google Form, conforme você for respondendo as atividades, é para você analisar como é que está o seu rendimento. Alguns alunos me questionaram como é que eu estou fazendo a correção para validar essa nota. Como é que é a sua nota? A sua nota é como se fosse um visto. Cada formulário feito e entregue é um visto que você recebeu. A nota não é pela quantidade de acertos que você teve no formulário. Por que que tem lá, então, professora, a quantidade de acerto é devolutiva?
porque você precisa saber como é que está a sua evolução. Se você realmente assistiu a aula, prestou atenção, foi lá e não deu conta de resolver o exercício, significa que você não aprendeu aquele conteúdo e você precisa voltar nele. Ou me perguntando, ou indo na internet e lendo alguma coisa, ou assistindo a aula novamente, lendo alguma coisa sobre esse assunto. Combinado? Então, vamos aproveitar esse tempo que não estamos mais copiando tarefa da professora Luzia no caderno, não tenho mais que vistar para enviar a matéria para ela, e vamos pesquisar, vamos assistir a aula 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até realmente entender. Ou passa um áudio para mim e fala, professora, a senhora explicou anacoluto e eu não consegui entender. Tem como a senhora explicar de novo? Vou explicar novamente para você. Vou mandar um áudio específico, vou mandar uma tirinha, qualquer coisa para resolver seu problema. Combinadíssimo? Tchau, um grande beijo e até a próxima aula. Aí na próxima aula nós vamos estudar as figuras de som e harmonia.